Voltamos a estar consigo por meio da TV Adventista para que você comece da melhor maneira este novo ano. É o 5º dia consecutivo que estamos juntos para um reavivamento espiritual baseado na grande comissão que Jesus deu à sua Igreja. O grande objetivo no plano de ação para este novo ano no nosso país é vivermos mais a missão através de uma entrega e também de uma estratégia dirigida por Deus. Assim sendo, o nosso convidado de hoje é o pastor Daniel Bastos, departamental de Saúde e Temperança, traz como tema de conversa uma outra forma muito importante de vermos e de vivermos a comissão dada por Deus. Cada crente pode ser, ou é, um missionário da saúde. Olá Daniel, obrigado por estares connosco para podermos conversar um pouco sobre o tema que tu escreveste e que está na Revista Adventista deste mês. Eu queria começar esta conversa contigo recordando aquela ordem que Jesus deu aos seus discípulos e que, de alguma forma, ainda hoje ela está bem presente ou deve estar bem presente em cada um de nós. Jesus, a dado momento, disse aos seus discípulos: ide, curai os enfermos. E foram vários os momentos em que Jesus deu esta ordem. De facto, quando Jesus enviou os 12 apóstolos às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele, de facto, lhes disse: curai os enfermos. Em Mateus 10:8 encontramos esta passagem. Da mesma forma, quando enviou os 70 pelas cidades e lugares, ele também lhes disse: curai os enfermos. Encontramos isto em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Mas é interessante ver que Jesus veio com uma missão muito especial, que foi salvar a humanidade. Ele trazia todo um projeto muito bem delineado pelo Pai. E Jesus vai dar esta ordem aos seus discípulos. Por que razão Jesus dá esta ordem aos seus companheiros de jornada de cada dia? Esta orientação parte do exemplo da sua vida e do seu ministério. O próprio Jesus, ele percorria as cidades e aldeias, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, curando todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. Quer isto dizer que a missão de Jesus passou forçosamente por uma parte muito prática de atendimento pessoal das necessidades que cada um que ele encontrava nas ruas e nas cidades tinham, as dificuldades que estavam ali e que eram bem patentes em cada uma das pessoas que ele se cruzava, não era? De facto, ele ia ao encontro das necessidades de cada pessoa que encontrava e muitas delas estavam doentes. E muitas vinham com os seus problemas a Jesus porque sentiam que ele podia eventualmente curá-las, não era? Problemas que não eram apenas espirituais, mas físicos. E esses eram sentidos em primeira mão. É certo também que esta ordem foi dada por Jesus aos seus discípulos, mas ela atinge-nos a nós hoje. Porque se lermos a Bíblia e se percebermos o que a Bíblia tem para transmitir a cada um de nós hoje, nós vemos que nós hoje somos os discípulos de Jesus, não é? Claro. Podemos nos caracterizar como discípulos de Jesus, mas esta mensagem é dada apenas às pessoas que se relacionam com a saúde, com os profissionais de saúde, ou vai para além desta noção de que só os profissionais de saúde é que têm esta responsabilidade dada por Jesus? Bem, a irmã White, ela tem algumas frases que nos responsabilizam a todos. Quando, por exemplo, no livro Desejar Todas as Nações, página 823 e 824, ela diz: os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. Mais à frente, no livro Beneficência Social, página 25, ela também diz: o Evangelho possui ainda o mesmo poder. E porque não deveríamos hoje testemunhar os mesmos resultados? E então, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 289, ela lança o repto que atinge a todos, incluindo cada um de nós, o prezado ouvinte, e também aquele que não é profissional de saúde. Chegamos a um tempo quando cada membro da Igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Ao recordarmos, segundo a palavra de Deus em Salmos 103:3,
que é Deus unicamente que cura todas as nossas enfermidades, enquanto servos de Cristo, compreendemos melhor então o mandato ide e curai. No entanto, é sempre importante lembrar que esta ordem para ir e curar, trabalhar em favor da cura, nunca aparece dissociada da pregação do Evangelho, porque nos 2 primeiros textos que referimos, nomeadamente em Mateus 10:7, neste caso antes do versículo 8, encontramos a expressão o reino de Deus está próximo. E depois de Lucas 10:9, neste caso, ainda no versículo 9, é dito, é chegado a vós o reino de Deus. Portanto, as duas coisas, a pregação do Evangelho e a missão de curar, elas estão sempre associadas. Isto é importante salvaguardar. Ou seja, fazendo aqui um ponto de ordem, nós podemos dizer que qualquer cristão, qualquer membro de igreja que viva o ministério que Deus, pelo qual o chamou, ele tem uma parte ativa na obra médico-missionária, nos dias de hoje. Exatamente. Todos somos chamados a anunciar o Evangelho. Todos somos chamados a sermos obreiros médico-missionários. Aliás, os próprios discípulos, nenhum deles, à exceção de Lucas, mas foi num caso diferente, não é? Lucas era o único médico, digamos, que fazia parte daquele grupo de homens que iniciaram o ministério com Jesus, mas de qualquer forma os discípulos não tinham formação, digamos, na questão da medicina ou da saúde, e Jesus disse-lhes claramente, ide e curai os enfermos, não é? E curai. E a mesma ideia transversal a toda a Bíblia. Nós vemos que os sacerdotes trabalhavam em favor ministravam as coisas sagradas, mas eles eram também os médicos de serviço. Portanto, a obra de Deus inclui estes dois aspectos. Se queremos pregar o Evangelho, temos que investir então na cura física, sobretudo no restabelecimento da saúde física de cada indivíduo. Exatamente. Muito bem. Avançando um pouco na nossa conversa, então há uma questão importante que eu iria colocar-te, porque ela necessita de uma resposta, ou pelo menos de uma reflexão. Como é que poderemos nós, enquanto discípulos de Jesus, segundo a ordem evangélica que Cristo nos deu, como é que nós podemos ser missionários na saúde ou pela saúde? Eu começaria por lembrar uma orientação dada à Igreja por Ellen White, quando ela diz: muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhes ensinassem a começar. Necessitam ser instruídos e animados. Toda a Igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Seus membros devem ser instruídos a dar estudos bíblicos, em dirigir e ensinar classes da escola sabatina, na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos inconversos. Deve haver cursos de saúde e de arte culinária, classes em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real. E agora um ponto interessante. Sob a direção de instrutores experientes, que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo e outros, unindo-se a eles, aprenderão do seu exemplo. Um exemplo vale mais do que muitos preceitos. À luz desta orientação, que a Igreja deve ser um centro de formação e treinamento para cada membro da Igreja, que deve ser um médico missionário, o Departamento de Saúde em Portugal tem procurado criar oportunidades para esta formação. E neste sentido eu gostava de lhe dizer, esteja atento e aproveite as oportunidades que lhe são oferecidas. Cada pessoa deveria procurar aprender sobre como poderia trabalhar em favor da cura. Alguns livros podem ser uma forte inspiração neste sentido e também uma formação. E, nomeadamente, quero citar Medicina e Salvação, orientação sobre saúde, serviço cristão, conselhos sobre saúde, beneficência social, temperança, evangelismo, entre outros. Todos esses são livros, eu diria,
mais contemporâneos, ou seja, que estão mais próximos da nossa realidade, contudo, olhando para a Bíblia e focando, no fundo, os nossos olhos nas Sagradas Escrituras, nós podemos ver que a Bíblia também tem vários exemplos de verdadeiros médico-missionários, podíamos dizer assim, de pessoas que, no fundo, trataram com a saúde, relacionaram-se com a saúde, intercederam por outros a dado momento na vida dessas pessoas que estavam doentes e que precisavam de uma ajuda e que, no fundo, não são mais do que exemplos ou modelos para nós nos dias de hoje. Exatamente. Já mencionamos Jesus, que é o grande médico missionário, claro. Mas pensemos, por exemplo, na menina cativa. Ela falou à sua patroa sobre onde o seu marido poderia encontrar cura. E, de facto, Naamã, como conhecemos a história, foi levado a entrar em contacto com o profeta de Deus. Os profetas de Deus, ao longo do tempo, e também mais contemporâneo, Ellen White, têm profundas e acertadas orientações para a nossa saúde física. Se soubermos levar os nossos amigos e vizinhos a essas fontes, poderíamos também pensar no bom samaritano. Ele foi preponderante em socorrer alguém que precisava de ajuda. Fê-lo com compaixão. Encontramos aqui um exemplo de alguém que aplicou técnicas de primeiros socorros, se quisermos, e que mostrou compaixão de uma forma prática, assim como também somos chamados a fazer. Daniel e os seus companheiros em Babilónia, eles permaneceram firmes na vivência dos princípios de saúde e, por tal, brilharam para Deus. Da mesma forma, nós podemos fazê-lo hoje. Ou seja, o que nos estás a transmitir é que a vertente da saúde física pode ser uma porta muito grande que se abre, um bom exemplo para nós testemunharmos de Jesus e de alguma forma criar muito impacto nos outros sobre quem é o nosso Deus e a forma como Ele deseja que cuidemos do nosso corpo. Exatamente. E nós vemos que é assim na história bíblica e é assim no nosso dia-a-dia também. A mensagem de saúde definitivamente abre portas e predispõe as pessoas para ouvir algo mais acerca do nosso Salvador. Mas é também interessante ver que, indo buscar um pouco aquela passagem de Jesus, quando ele está a orar e na oração bem conhecida de São João capítulo 17, em que ele diz claramente, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, mas nós vivemos neste mundo. Agora, claro. O facto de vivermos neste mundo, nós não nos podemos esquecer, como cristãos, estando neste mundo, nós não estamos para ser do mundo, mas estamos para ser um exemplo no mundo. Claro. E a este respeito, Jorge, no livro Conselhos sobre Saúde, nós encontramos uma surpreendente citação que diz: se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eu diria que isso quase que é um puxão de orelhas, ou seja, não é? No fundo é uma exortação forte. Nós podíamos já ter feito muito mais do que aquilo que já fizemos, mas ao mesmo tempo o Senhor Deus está-nos a dizer, tu podes fazer muito mais. De facto, porque Jorge, diz, se os adventistas fizessem ou fossem na prática, não é? Nós temos uma série de estudos sobre saúde que têm sido apreciados pelo mundo e têm exaltado dessa maneira a mensagem que Deus deu ao seu povo. Imagine, como diz o texto, se todos nós vivêssemos na sua profundidade esta mensagem. E às vezes não é preciso fazer muito. Eu diria que se calhar uma palavra na altura certa, um conselho prático, se calhar algum exemplo entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, se calhar poderia resultar ali quase como que um clique no pensamento dos outros. Claro. Afinal de contas, esta pessoa é diferente e é feliz, não é? Claro. Eu diria, alguma criatividade, claro, formação e muito amor poderão fazer com que estejamos e sejamos instrumentos nas mãos de Deus para trabalhar em favor da cura física, emocional
espiritual e social. Claro. Uma palavra na altura certa, como disseste, uma revista sobre os 8 remédios naturais, um pão integral, uma massagem relaxante, um tratamento de hidroterapia, no contexto de um relacionamento de respeito e de confiança, podem nos efetivamente levar a ser uma bênção àqueles com quem nos relacionamos. Se já abraçamos a mensagem da saúde, temos muito a ensinar e poderemos transmitir ensinos que só por si ajudam a prevenir a maior parte das doenças. Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás ainda e recalcar um bocadinho esta ideia. Tu há pouco lias a passagem de Conselhos sobre Saúde, em que realmente diz que se os adventistas do 7º dia pusessem em prática. E no final, a Pena Inspirada diz que seriam realmente um espetáculo ao mundo. Ou seja, esta ideia de sermos um espetáculo ao mundo não é apenas vista se nós fizéssemos, nós somos sempre um espetáculo para o mundo, não é? E às vezes não pelas melhores... Podemos ser um bom espetáculo ou um mau espetáculo, não é? E na saúde realmente nós temos aqui uma porta que se abre, digamos, uma oportunidade fabulosa para mostrarmos um bom espetáculo. Exatamente, é isso. Daniel, o nosso tempo está de alguma forma a correr muito rapidamente, nós estamos a chegar ao fim, mas olhando para os exemplos que foram aqui mencionados, quer os exemplos bíblicos, quer mesmo aquilo que nós recebemos da parte de Deus mais recentemente no início da história da nossa Igreja, eu sou tentado a dizer que hoje nós precisamos de continuar a seguir esta mensagem de saúde. Nós não podemos descurar nem deitar por terra todos os ensinamentos que o Senhor Deus deu à Igreja e que de alguma forma são fabulosos e quem os vive no seu dia-a-dia provavelmente tem muitas experiências, pode dar um bom testemunho de quem é o seu Deus e da forma como Deus vai atuando na sua vida. No fundo, esta mensagem da saúde é também, ou é sobretudo, uma mensagem para o povo de Deus nos nossos dias. Com certeza, Jorge. Ao nos desprendermos, ao dedicarmos o nosso tempo de uma forma desinteressada à saúde e ao bem-estar do nosso semelhante, nós estamos, de uma forma prática, a revelar o grande amor de Deus. Ao nos empenharmos neste ministério, estamos também a nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Jesus, ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E a tais pessoas, um dia será dito: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Foi muito bom ter-te aqui na TV Adventista, nesta série de conversas que estamos a levar a efeito para este reavivamento espiritual. E eu acredito que o Senhor Deus vai continuar a abençoar o teu ministério neste departamento e a procurar levar esta mensagem da saúde a todos os cantos deste país e talvez, por que não dizê-lo, todos os cantos deste mundo. Que o Senhor te possa abençoar. Muito obrigado. A ordem de Jesus para nós hoje ainda é a mesma que Ele deu aos seus discípulos. Ide, curai os enfermos. Provavelmente à nossa volta existem ainda muitos enfermos que necessitam de uma palavra amiga, de uma ajuda concertada, mas também de um exemplo que contenha a solução para todos os problemas. E a solução, sem dúvida, é Jesus Cristo. Hoje vimos como cada um de nós pode ser ou pode tornar-se um missionário da saúde, mas para que isso aconteça é necessário que cada um de nós dedique tempo e atenção à saúde e ao bem-estar dos outros. Se assim acontecer, seremos transformados à imagem de Jesus e os outros também. Amanhã voltaremos a estar consigo para mais alguns minutos de conversa, de reflexão com um outro convidado. Teremos connosco a presença do pastor Daniel Vicente e o tema de conversa será sobre a fidelidade no cumprimento da missão. Até lá, que Deus lhe dê todas as bênçãos que Ele preparou para si e também para a sua família. Nada mais por hoje. Vemo-nos amanhã, se Deus quiser.